capítulo 6, versículo até o versículo 8. É a visão de Isaías e o seu chamado, o seu chamamento, como queira dizer. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram. A voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Só até aqui. Irmãos, essa mensagem, esse chamado de Isaías, tem uma profundidade tão grande no Antigo Testamento, tão grande. Essa visão é uma coisa tão gloriosa, que vale a pena a gente servir ao Senhor, quando a gente entende que Deus, sendo um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, Ele se preocupa conosco, Ele se preocupa de ter esse contato com os seus filhos, Ele se preocupa de estar do nosso lado, nos ajudando e nos trazendo conhecimento. Quando nós lemos essa passagem, a Bíblia diz assim: no ano da morte do rei Uzias, inicia assim, do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Claro que Isaías aqui, ele vai descrever esse trono, ele não vai descrever exatamente o que ele viu, porque ele está vendo com visão humana. Ele está vendo, ele disse: eu vi o Senhor. Claro que ele não viu Deus, mas ele viu a imagem de Jesus Cristo em seu trono. Porque Jesus se revelou com essa mesma imagem a Daniel, Jesus se revelou a João, Jesus se revelou a vários profetas da Bíblia. E mostrou para eles o seu trono e uma parte da sua glória. É evidente que Isaías tentou descrever da forma dele e daquilo que ele viu, mas a gente vê que tem muita coisa importante nessa visão. Ele diz que esse alto e sublime trono, estava Deus ali, e existia ali serafins, 4 serafins, e esses serafins, eles são anjos de grande importância, vamos dizer assim, são os anjos que atendem, que estão sempre à destra de Deus, no trono de Deus, são anjos de um alto escalão, porque muita gente aqui na terra, às vezes, não quer falar em ordem, em harmonia, em organização. Hoje a humanidade está assim, meio que o povo, os homens não querem mais nem
servir ao militarismo, que diz é muita regra, é muita lei, é muita coisa, mas saiba que o trono de Deus é organizado também. Existe organização. Existem os anjos, os serafins, os querubins. Existe uma organização do trono do Senhor. E Isaías disse que esses serafins, eles tinham 6 asas. Com uma, eles cobriam o rosto. Com a outra, eles cobriam os pés. Com a outra, eles voavam. Então, imagine, irmão, eu fico assim pensando, como pode ser uma coisa dessa? 2 asas cobrindo os pés, 2 cobrindo o rosto, e eles voavam. Poder de Deus. É o poder de Deus. São coisas que a gente não conhece com a mente humana, mas a gente vai ver quando nós subirmos com a igreja. Nós vamos ver essas coisas no céu. Coisas gloriosas, gloriosa, gloriosa. E a Bíblia diz que eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, se esses anjos que vivem junto com Deus, eles vivem entoando e cantando esse louvor e dizendo: Santo é o Senhor dos exércitos. E aí nós vemos que Deus é Senhor dos exércitos mesmo. Ele é Senhor dos exércitos. Ele manda nos exércitos de inseto, de gente, de tudo que você possa imaginar. Ele manda, ele tem exército de pássaro, de animais, de tudo. Ele é Senhor dos exércitos, ele manda na natureza. Muitos pensam que o mundo está assim de qualquer jeito. Não, tem um controle do Senhor dos exércitos. Ele é Deus, ele é Deus. E a Bíblia diz que quando Isaías fica olhando, ele vê que quando ele começa a olhar esse movimento desses anjos cantando Santo, 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 o templo se encheu de fumaça. Se encheu de fumaça. Essa fumaça nos lembra quando Salomão, ele terminou o templo do Senhor, que ele foi fazer o agradecimento. A Bíblia diz que o templo se encheu da Shekinah de Deus, da glória de Deus. Então isso lembra isso. Lembra também a nuvem que cobria, não é? Quando Moisés, Deus descia ali na tenda com o povo, e a nuvem do Senhor chegava ali. Então essa nuvem, ela retrata esse poder, essa glória, essa bênção do Senhor ali naquele lugar. Então Isaías, diante dessa glória, diante dessa majestade de Deus, ele disse, aqui ele fala assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, isso tem uma relevância muito grande, porque o que é que nós estamos vendo hoje? Nós habitamos no meio de quê? De gente de impuros lábios, de pessoas que não falam em Deus, de pessoas que não têm temor a Deus, de pessoas que tratam a Deus assim, o homem lá de cima, não é assim? Tratam Deus como o homem lá de cima, como o cara. É assim que muita gente trata o Senhor. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos temer a Deus, temer o Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque quando nós não tememos a Deus, nós estamos, por natureza, desgraçados. Por isso que o profeta Isaías aqui, porque muitos pensam que quando uma pessoa diz assim: eu aceitei o evangelho, eu agora não estou fazendo mais isso, mais aquilo, ou está se separando um pouco, aí diz assim: fulano só quer ser o santarrão. Glória a Deus, deixa alguém dizer isso com você, mas seja esse santarrão, vale a pena. Vale a pena, porque só assim você verá a face do Senhor. Entendeu? Porque nós vivemos no meio, como Isaías disse aqui, no meio de um povo de impuros lábios. Um povo que Isaías, na verdade, nós vemos o profeta Isaías, é um dos profetas messiânicos, Deus usou muito ele, mas o Senhor usou Isaías depois dessa visão.
Porque a Bíblia diz que Isaías, apesar dele ser um profeta do Antigo Testamento, muito importante, de uma família nobre, Isaías, ele era tão importante, porque tanto ele era importante no meio da política da época, quanto no meio dos sacerdotes, porque Isaías, ele era de família sacerdotal. A mulher de Isaías era profetisa, os filhos. Ele vivia com o rei Uzias, né? Vivia no palácio do rei Uzias, devia ter algum cargo importante lá no palácio do rei. Mas quando o rei Uzias, de tanta glória que ele teve, de tão importante que ele se sentiu, ele achou que devia mexer com o que era santo, aí o Senhor pesou a mão nele. Porque o rei Uzias morreu, quem lê a Bíblia que sabe, isso não é novidade para ninguém. Porque ele foi, se achando tão importante, foi mexer no que era santo. Ele foi querer dar ordem dentro do local dos sacerdotes, entrar no lugar do santo dos santos. E os sacerdotes na época não aceitaram. Disseram, não, aqui só entra quem é purificado, não pode entrar desse jeito. E ele, achando porque era importante, entrou. Quando ele saiu dali, o Senhor pesou a mão, ele saiu leproso. Leproso. Na época da lei era assim, leproso. Hoje nós estamos na graça. Hoje, às vezes, nós estamos cheios de lepra, de pecado. A gente entra na casa do Senhor, se humilha, chega ao trono da graça através de Jesus. Jesus nos perdoa e nós alcançamos vitória. Vamos dar graças a Deus por Jesus ter pago esse preço lá no Calvário, para que nós hoje possamos viver uma vida de santidade, mesmo cheio de defeito, de pecado, mas quando a gente se ajoelha e se humilha, a gente vê o Senhor ter um encontro conosco. Mas Uzias aqui, ele pegou a lepra e ele morreu por conta dessa afoiteza dele. E o pior, ele saiu do palácio, porque quando a lepra chegava, tinha que sair do lugar e ir para o lugar dos leprosos. Então ele morreu numa situação muito difícil. E foi aí nesse ano que o Senhor chamou Isaías, porque Isaías vinha pregando a palavra, Isaías vinha falando a santa palavra do Senhor, porque a Bíblia nos mostra que Isaías, ele foi do tempo, ele foi do mesmo tempo dos profetas do Senhor, porque Israel estava dividido, o reino do norte e o reino do sul, e Isaías, ele pertencia ao grupo, porque Isaías vivia no reino do sul. Então, Miqueias e Isaías, eles profetizavam no reino do sul. E Oséias e Amós no reino do norte, eles viviam lá. Falando, nesse período que esses profetas, que o Senhor chamou Isaías, foi um período que Israel, que no caso era Judá, na época Judá, estava com uma situação espiritual muito difícil. O povo tinha profanado os templos, a coisa estava muito errada, o Senhor estava revoltado. Por isso que o Senhor chamou Isaías dessa forma especial, para que Isaías tivesse condição de enfrentar aquela luta que estava ali. Porque muitos pensam que para tocar uma igreja que eu digo fazer a obra do Senhor é de qualquer jeito, mas não é não. Você, para fazer a obra do Senhor, seja uma pessoa que esteja num cargo de dirigente, de professor, de qualquer coisa, você tem que viver se santificando, porque você não pode fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Então, quando o Senhor viu que Isaías, ele vinha, porque Isaías foi um dos profetas que mais passou tempo como essa posição de profeta. Ele passou mais ou menos 50 anos nesse cargo de profeta. Só que quando ele foi tocado pelo Senhor, a coisa ficou diferente. Ele começou a falar. Só que o tipo de profecia de Isaías era uma profecia que ele falava, e na época as pessoas ignoravam o que ele falava. Porque ele não dizia assim, porque uma profecia é uma coisa falada no futuro, né? Porque vai acontecer isso, ele não dizia assim.
Ele era tão cheio de Deus depois que ele recebeu essa brasa, que ele se santificou, que a Bíblia fala que Isaías foi o profeta mais messiânico que a Bíblia tem, porque ele falou tudo sobre Jesus, nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a condição do rei, do Deus que viria depois daquela situação. Falou do cativeiro de Babilônia. Isaías falou sobre muitas coisas, e tudo que Isaías falou se cumpriu, só que não se cumpriu no tempo dele. Então tinham ele em muitos momentos como um doido, porque você já pensou o cara chegar assim e dizer assim: um menino se vos deu, e o seu nome será glorioso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que ela começou a dizer: você é um doido. Ele já dizia que a coisa estava acontecendo sem a coisa existir, mas ele dizia cheio de Deus. Tudo que Isaías falou, cheio de Deus. Gabriel disse do mesmo jeito quando encontrou Maria, porque uma virgem, isso foi ele que profetizou, irá dar à luz a um filho, o seu nome será glorioso. E saiu falando tudo sobre o nascimento de Jesus, sobre o cativeiro de Judá. Então, Isaías, ele foi um homem muito cheio de Deus, mas depois que ele foi tocado por essa brasa. E essa brasa aqui, irmãos, que tocou os lábios de Isaías e transformou Isaías, é a mesma que está hoje no meio da igreja. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos tocados pelo Senhor. E o interessante é que toda pessoa que aceita o Senhor Jesus, ele é tocado, e é tocado de uma forma que ele se sente obrigado muitas vezes a fazer o que ele não quer por amor à obra de Deus. E o chamado de Deus para os homens sempre era assim. Quando o Senhor chamou, eu acho lindo o chamado de Jeremias. Quando o Senhor chamou Jeremias, Jeremias disse assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse ele, Jeremias: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Pobre do Jeremias disse isso. Aí o Senhor disse: mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Era assim que os profetas eram chamados. O Senhor chamava dessa forma. E o que tinha esse chamado tinha que ir. Assim é hoje, irmãos. Às vezes a gente não entende, diz assim: mas aquele baixinho que vivia ali cortando cabelo, agora com a igreja, não é assim que muitos falam, não é? Com a igreja. Mas você sabe qual foi o chamado do Senhor para esse homem? Você sabe como foi que o Senhor chamou ele? Você sabe da história dele com o Espírito Santo? Você sabe o que ele tem passado por essa obra? Então nós devemos ajudar todo aquele que tem um chamado. A gente tem que ajudar, porque não é fácil fazer a obra do Senhor. E a Bíblia diz que todos os homens de Deus que foram chamados dessa forma, foram tocados pelo Senhor. Então Isaías, depois que ele foi tocado pelo Senhor, ele se encheu de Deus. E ele diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui,
envia-me a mim. Esse é o chamado da igreja. A igreja tem esse chamado, irmãos. A igreja tem esse chamado para nós avançarmos para pregar a palavra do Senhor. Jesus está voltando. Está tudo cumprido. Está tudo cumprido, irmãos. Nós não devemos recuar. Nem devemos ficar pensando, porque eu sou indigno, porque eu não posso. Pode sim, porque quem está em nós é maior do que nós. Pode sim, irmãos. Se dependesse de mim, da minha pessoa, eu não estaria aqui. Mas o desejo do meu coração foi cumprido. Jesus me permitiu ver, para me alegrar com os irmãos hoje. O Senhor, Ele dá força a gente. O Senhor tira a gente de um saco de lodo e bota a gente em campos verdejantes, espiritualmente falando. E a Bíblia diz que todo homem de Deus, ele tem esse chamado especial. Todo homem de Deus. A Bíblia nos mostra como o Senhor chamou Moisés. Não é isso? Para dar a Moisés. Moisés disse, eu não sou eloquente, eu não sei falar. Mas o Senhor disse, mas eu sou contigo, eu te escolhi, vai. Então a palavra hoje para a igreja é, não dê um passo para trás, porque as brasas vivas do altar do Senhor está aqui. Glória a Deus. As brasas vivas do altar do Senhor, as línguas repartidas estão aqui. Nós vemos quando os discípulos do Senhor, eles estavam ali, ficaram com Jesus 3 anos e meio, andando com Jesus. Mas Jesus disse a eles, ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos. Revestido do poder de Deus, porque é através do Espírito Santo. As igrejas hoje, irmão, não querem mais falar em batismo com o Espírito Santo, em unção, em santificação, em usos e costumes. Não querem. Tem muita gente nessa onda da internet que está procurando fazer aquelas igrejas que eu chamo as igrejas pintadas de preto e um bocado de gente tudo lá na onda, da maconha, disso e daquilo. Não, nós devemos temer o Senhor. Já tem gente aí fazendo culto centrado numa poltrona. Um falando para cá, outro perguntando para cá, outro tirando foto. Não é assim não, irmão. Nós devemos sair de casa para dizer assim, Senhor, eu vou te adorar. Senhor, eu vou para a tua casa para te buscar. Senhor, eu vou ter uma semana de luta. Então eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero a tua presença. Fala comigo, Senhor. Te revela. Eu sou pobre e necessitado, mas tu és grande, és Deus. É assim que nós devemos viver. Mesmo com os nossos defeitos. Todo mundo tem. Mas devemos ter uma vida de santificação. E santificação não é ninguém deixar de botar um batom, nem botar um brinco. Não, isso não é santificação não. Santificação é você buscar a Deus. Santificação é você estar nos pés de Jesus. Santificação é você ler a palavra. Santificação é você ter temor a Deus. O temor do Senhor, irmãos. A Bíblia diz que esses serafins, eles voavam com essas asas, cobrindo o rosto, justamente porque a face do Senhor, ela não pode ser vista por nenhum ser. Isaías viu Deus no trono, mas ele viu Jesus, porque Jesus estava com Deus desde a fundação do mundo, quando ele disse, Pai, aquela glória que eu tive contigo, desde que o mundo existiu. Jesus estava com Deus já no trono. Esse trono foi mostrado a muitos dos homens de Deus, como Daniel lá no Ialá, no rio, ele viu esse trono, como João também viu, não é? Então, esse profeta, ele se encheu do Senhor, porque ele teve essa brasa que queimou os lábios dele. Foi como se fosse um batismo com o Espírito Santo. Irmãos, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela passa por um processo tão lindo,
O batismo com o Espírito Santo verdadeiro, não é essas mentiras que tem por aí não, viu? Essas línguas mentirosas, essas coisas que estão mostrando aí na internet, não. Mas o batismo verdadeiro com o Espírito Santo, eu anelo. Eu não sou batizada em línguas. Eu tenho o Espírito de Deus. Todos nós aqui temos o Espírito de Deus. Mas Deus faz esse presente a alguns. Ele dá. Eu estou buscando. Eu digo, Senhor, antes de eu partir daqui, me batize, eu quero saber esse mistério. Também enquanto Deus não me der, eu não vou inventar não, que eu não sou mentirosa não. Eu sou mulher de Deus. E quero andar com meus pés na terra, tentando ser uma pessoa que tenha temor ao Senhor. Não é verdade? Mas devemos buscar, irmãos. Antigamente o Senhor, em ciclo de oração, batizava 4, 5. Uma tarde assim. Eu morava em Olinda nessa época, ali perto do 7º RO. E o Senhor, a dirigente, quando começava a orar, o Senhor batizava 4, 5 pessoas. Por que isso hoje não está acontecendo, irmão? Porque nós não estamos buscando o Senhor. Hoje a gente passa mais tempo no triste do TikTok, no triste do celular, do que na leitura da palavra, irmãos. Vamos buscar mais o Senhor. É importante. Eu digo isso porque as mídias, Satanás, ele sabe trabalhar, irmão. Ele sabe trabalhar para tirar a juventude da igreja. Você vê, hoje, nós não podemos passar 15 minutos sem estar com o celular ligado dentro de casa. Não é assim. Ninguém sabe mais sair sem um celular. Imagina, irmão, se a gente tivesse esse apego com as coisas do céu. A casa de crente hoje se come sem orar. Na casa de crente se recebe pessoas sem fazer uma oração. É assim. Mas é diferente. O Deus da Bíblia é o mesmo. Ele manda a gente abençoar a mesa. Ele manda a gente orar antes de dormir. A Bíblia manda a gente ter temor ao Senhor. A Bíblia manda os filhos tomar bênção aos pais. A Bíblia manda a gente amar o nosso próximo. Então, se a gente quiser as coisas de Deus, a gente tem que se aproximar mais do modelo da Bíblia. Modelo da palavra, porque é o modelo de Deus, o modelo que Deus deixou para a gente seguir. Então, nós sabemos que o mundo está andando, marchando para o fim. Todos nós sabemos. A Covid esteve aí, levou 1/3 de pessoas no mundo e muitos estão dormindo, muitos fora da igreja, muitos desviados. Nós estamos aqui aonde essa mensagem chegar em nome de Jesus. Se volte para Jesus. As profecias estão aí dizendo que o Senhor, Ele vai pedir conta da humanidade, irmãos. E o povo continua fazendo tudo que desagrada a Deus. Mas que nós possamos nessa noite entender esse mistério e pedir a Deus que essas brasas do altar dele, que tocou os lábios de Isaías, venha nos tocar, irmãos. Venha nos tocar. E o lindo desse profeta é que depois que ele recebeu essas brasas, não é? Que ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, nós vemos que Isaías, ele falou tanta coisa acerca de Jesus. Ele foi tão usado por Deus para falar do Messias. Ele não viu nada. Ele não viu nada das coisas que ele falou, mas está registrado. Está registrado. É o profeta que mais falou sobre Jesus. E eu guardei isso aqui para ler para vocês, porque o próprio Jesus autenticou uma das profecias de Isaías. A Bíblia diz que quando Jesus estava em Nazaré, e deram a oportunidade a ele, para ele falar no templo. E aí, eles não tinham a Bíblia como hoje a gente tem. Cada pessoa que ia falar, chegava lá, tirava uma parte daquele rolo, abria e lia, que a Bíblia era no rolo. E aí, a Bíblia diz assim, veja que coisa linda. O próprio Jesus falou o que Isaías falou no capítulo 61. Disse assim: indo para Nazaré, onde fora criado,
entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Isaías 61. Glória a Deus. Isso é o Deus que nós servimos. A Bíblia ela se fecha de ponta a ponta. Os profetas falavam, apontavam para o novo rebento. Isaías falou, profetizou. Você não vê quando o profeta Jeremias foi chamado novinho, ainda criança, mas foi uma das profecias de Isaías. Ele disse: os homens não estão querendo falar, nem pregar, nem falar do Senhor, nem dizer as bondades de Deus, pois Deus vai levantar criança. Aleluia! E se cumpriu. Jeremias foi chamado uma criança. E pense num profeta, Jeremias. Então, nós ficamos felizes, porque a gente serve a um Deus que tem início, meio e fim. Nós servimos a um Deus que não deixa dúvida. Nós servimos a um Deus que não tem embaraço. O Evangelho é simples, o Evangelho é santo, o Evangelho é simples. Tanto faz uma pessoa que tenha cursos e cursos, que tenha doutorado, isso ou aquilo, ou uma pessoa que seja analfabeta. Quando o Senhor Jesus abre o coração, aprende do mesmo jeito. Aprende do mesmo jeito, porque as coisas de Deus são coisas espirituais. As materiais ficam, mas as espirituais vão subir. E o entendimento espiritual, ele vem através da busca, de oração, de santificação, de leitura da palavra. O culto na vida da gente é muito importante, irmão. É muito importante. Às vezes a gente diz assim: hoje eu não vou para a igreja não. Às vezes até podendo ir. Por favor, venha para a casa do Senhor. Querendo ou não, daqui sai uma palavra, enche seu coração, lhe alegra. Querendo ou não, Jesus muitas vezes pela sua fé faz uma obra na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu vizinho. Esse é o propósito do Evangelho Santo de Jesus. É nos redimir, é nos guardar e nos levar para o céu. Então, se tem alguém aqui neste lugar que queira voltar-se para a casa do Senhor, faça isso. Venha para os pés de Jesus. Jesus está voltando. Não tem mais tempo para a gente ficar de fora, não. E não é pela sua força que você vai servir o Senhor, não. Você vai servir o Senhor porque o Espírito de Deus vai lhe ajudar. É o ano aceitável ao Senhor. É querer se humilhar diante de Deus. E Ele vai fazendo as coisas na vida da gente. E nós temos que nos preparar, porque Jesus está voltando. Então, se tem alguém aqui neste lugar que queira se voltar ou aceitar Jesus, venha-se embora. Porque as brasas vivas do altar de Deus está aqui, através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha na nossa vida. Ele trabalha desse jeito. E não pense você que você vai conseguir servir a Deus com a sua força. A força vem do céu. A força vem do céu. Só resta você se humilhar, se aproximar e não ficar olhando para o irmão. Porque quando a gente olha para o outro, a gente cai, porque o outro é falho. O outro nos entristece. Tem pessoas que nos entristecem, tem pessoas que nos abandonam, tem pessoas que são cruéis. Mas fique certo de que Deus, Ele é um Deus justo.
Ele é um Deus que nos vê, nos contempla. Então não adianta, ninguém tem desculpa diante de Deus. O evangelho está sendo pregado, a palavra está sendo falada, só resta que devemos abrir o nosso coração. Se você abrir o seu coração, o Espírito Santo vai lhe tocar. E você vai para o céu, que o propósito da gente aqui é ir para o céu. O mundo está de uma bagaceira só, mas o evangelho está sendo pregado. Ninguém vai ter a desculpa. E fique certo de uma coisa, muita gente diz assim: ah, Jesus não vai vir agora não, porque o evangelho tem que ser pregado em todos os recantos. Negativo. O evangelho que vai ser pregado em todos os cantos é o evangelho do reino. Nós estamos vivendo o evangelho da graça. E esse evangelho já foi pregado. O do reino é quando o anticristo estiver aqui na terra, irmão. Não queira ficar com o anticristo aqui. O evangelho está sendo anunciado. A internet tem ajudado também nesse ponto. Porque um vídeo desse, irmão, está sendo gravado aí. A gente tenta espalhar isso aí. Porque é uma maneira de você também pregar a palavra. E dizer que aqui, no córrego do Genipapo, na rua Adolfo Caminhas, número 185, tem uma igreja viva, falando do Senhor, dizendo que Ele é grande, pregando a palavra, falando de um Deus de justiça. E se você quiser vir, venha, ainda é tempo. Enquanto a igreja estiver aqui, ainda há tempo, ainda há lugar. E nós vamos pregar essa palavra até Jesus voltar, ou até nós partirmos daqui. Que Deus abençoe a igreja.